Irmãs que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, página do Face Neuci Souza, programa Encontro com Deus, ouvintes da Web Rádio Ativa Comunicações, minha saudação, graça e paz a vocês também pela página do YouTube Paróquia Santa Rita de Cássia Batatais. Estamos no início do mês de agosto, mês vocacional, um tempo que nos chama a conscientizarmos sobre a importância de assumirmos o nosso compromisso com a Igreja e com a sociedade. Cada um de nós, eu, você, nós temos uma missão a cumprir, e esta missão parte do nosso compromisso primeiro, o compromisso com a vida. Portanto, a nossa primeira vocação é o chamado que Deus te faz a viver neste mundo. Você é chamado a viver plenamente esta vida que Deus deu a você de presente na sua caminhada, na sua existência. A nossa vida em plenitude não vem de cima, mas ela é construída aqui na terra, diante da nossa vivência no amor que podemos traduzir em partilha de vida. Uma vida partilhada se converge em mais vida para os outros. E aí está a grande importância da nossa primeira vocação, partilhar a vida com aqueles que também caminham conosco, fazer da nossa vida uma oferta de amor. E desde o início da criação, Deus destinou a todos nós, homens e mulheres deste mundo, os bens necessários para preservar a vida. E Deus nos dá o banquete da vida, o banquete da liberdade, o banquete da fraternidade. Na primeira leitura de hoje, retirada de Isaías, Isaías é aquele profeta que convida o povo a matar a sede, comprar, diz o texto sagrado aqui, comprar sem dinheiro, comer sem pagar, saciar-se à vontade. As palavras aqui do profeta, elas suscitam no coração do povo a esperança de vencer os obstáculos e também as dificuldades do dia a dia, entre as quais a falta de alimento que o povo ali estava passando. É Deus convidando esse povo a uma festa gratuita. O povo faminto, sofredor, que estava no exílio, o profeta vem trazer esse alerta, esse grito de esperança, para que o povo, ao retornar à sua casa, à sua terra, possam ter presente no seu coração o desejo de uma vida nova. É assim que Deus quer fazer. Diante das nossas dificuldades, nós que estamos passando por esta pandemia, é um desejo, um clamor de todo mundo de voltar a nossa vida ao normal, voltar a nossa vida cheios de esperança. É isso que trazemos no coração. E o profeta Isaías aí convida os filhos e filhas de Deus a vir experimentar, a não perder a esperança, a buscar uma vida nova. Já Paulo, na segunda leitura de hoje, ele se dirige à comunidade de Roma e também hoje a você que está me ouvindo, a você que está me assistindo e a cada um de nós. Apresenta aqui, Paulo, uma série de obstáculos que nós cristãos, diante da nossa caminhada, vamos ter que enfrentar no nosso cotidiano
diante do projeto divino. Vai ter tribulações, vai ter dificuldades, mas isso nada poderá fazer você perder a fé. Obstáculos que o cristão tem que enfrentar de cabeça erguida, porque ele tem a certeza de que Jesus está conosco, Deus está conosco. E aqui Paulo vai deixar bem claro que quando nós confiamos em Deus, não há nada que possa separar você, eu, nós todos do amor de Deus. E essa leitura aqui é um hino de amor de Deus, que enviou ao mundo o seu próprio Filho para nos convidar e dizer: olha, se aqui nós temos dificuldades, o que o meu Pai tem reservado para você, olha, é um banquete eterno, vai ser uma maravilha. É Deus também, por meio do seu Filho, nos convidando, primeiro, ao banquete da Eucaristia, ao banquete da palavra, e no futuro, o banquete da eternidade. Portanto, Deus é aquele que sempre nos sacia. Todos nós somos saciados no amor de Deus, na esperança que Ele oferece a cada um de nós. E a palavra de Deus, já no Evangelho de hoje, chega até nós, mostrando mais uma vez a sensibilidade de Jesus diante das dificuldades humanas. Eu acho fantástico Jesus, o jeito que Ele olha os problemas do povo, a sensibilidade, a compaixão, o interar-se, aquele momento de interagir com as pessoas. Jesus é aquele que tem compaixão, que se coloca no lugar do outro para sentir a necessidade. Eu acho divino, maravilhoso esse aspecto de Jesus. E a palavra de Deus, o texto do Evangelho de hoje, chama a nossa atenção sobre o perigo de ficarmos somente olhando para o lado fácil da fé. Quando está tudo bem, legal, a gente louva e agradece a Deus. Mas não basta somente louvar. É preciso, como diz o Evangelho de hoje, nós todos nos abrirmos à partilha e preferir ver uma imagem bonita de Jesus do que vê-lo desfigurado nas pessoas de tantos irmãos e irmãs que não têm sequer o básico para a sua sobrevivência. Devemos, a exemplo de Jesus, olhar também para os irmãos que sofrem, ter essa sensibilidade, olhar por aqueles que já quase não têm mais condição de sobrevivência. Ignorar esses irmãos é ignorar o próprio Jesus, que conta conosco na construção de um mundo mais justo e mais fraterno. O Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus, assim que soube da morte de João Batista, Jesus se dirigiu a um lugar deserto. E o lugar deserto, afastado, mas assim que ele saiu da barca, ao cair da tarde, ao final daquele dia, depois de Jesus já ter curado muitas pessoas, muitos doentes, os discípulos então, que estavam com ele, aproximam-se dele e sugeriram para que Jesus despedisse o povo, para que eles fossem para casa comprar os alimentos nas redondezas. Jesus olha para os discípulos e Jesus contesta aos discípulos dizendo: olha, eles não precisam ir embora. Mas como, Senhor? Se não tem alimento para eles jantarem, para fazer as refeições? E Jesus, olhando para os discípulos, eu vejo aqui Jesus provando a fé dos discípulos.
E Jesus diz assim, ó, dai-lhes vós mesmos de comer. Olha, se vire, dê um jeito, vão arrumar o alimento para esse povo. E essas palavras de Jesus, eu acredito que assustaram os discípulos que tinham apenas ali 5 pães e 2 peixes na bolsa de uma criança. Mas o que era impossível para os discípulos, daqueles 5 pães e 2 peixes, saciar aquela multidão que caminhava diante de Jesus. Com certeza, aqueles discípulos não estavam entendendo que eles estavam diante de alguém que para ele não existe o impossível, mas existe sim o possível para Jesus. E ao abençoar esses 5 pães e esses 2 peixes, Jesus ali fez com que o milagre da partilha acontecesse. O milagre do amor aconteceu quando todos ali comeram e ficaram saciados. Que maravilha! Que bondade de Jesus e que bondade daqueles que ofereceram aqueles 5 pães e os 2 peixes. A multiplicação dos pães, esse relato do Santo Evangelho, deve também nos conscientizarmos da importância de termos um coração aberto também à partilha. E eu digo, meu irmão, onde há partilha, não existe fome. Se formos solidários, ninguém mais vai morrer nesse país de fome ou no mundo. E a fome é uma questão de emergência. Uma pessoa que está com fome, ela não aguenta esperar por um emprego ou mesmo por uma ajuda do governo. Não adianta, ela precisa de alimento no seu aqui e no seu agora. E a gente percebe, né? Porque às vezes o auxílio emergência já deveria se chamar um milagre de emergência, porque demora tanto para chegar para tantos daqueles que precisam e têm necessidade. E às vezes tem alguns gulosos, às vezes desonestos, que roubam aquilo que é de quem tem necessidade. Pessoas que não têm, às vezes se apropriam do pouco daqueles que é para aqueles que nada têm. Portanto, meu irmão, minha irmã, assim como Jesus fez acontecer o milagre da partilha, da multiplicação dos pães, nós também somos convidados a partilhar o nosso pão, o pouco daquilo que nós temos. Nenhum de nós pode dizer que não tem nada a oferecer, pois todos nós, de alguma forma, podemos ajudar o outro nas suas necessidades. Além de matar a fome, é também compromisso do cristão, de você, católico cristão, promover o seu irmão, motivá-lo a caminhar com as suas próprias pernas. Nós temos que dar o pão para aquele que passa fome, mas também devemos ensinar a pescar o peixe. Mas precisamos estar cientes disso, que uma pessoa com o estômago vazio não consegue sequer ouvir a orientação de alguém. Precisamos primeiro saciar a fome física, para depois orientá-lo, conscientizá-lo do seu valor diante de Deus, criar no seu coração também a necessidade de Deus. Não só a fome material, mas conscientizarmos de que ele também precisa do alimento espiritual, precisa de Deus. E hoje, Jesus continua dizendo a cada um de nós, a mim e a você, dai-lhes vós mesmos de comer.
É Jesus nos encarregando de saciar a fome de muitos irmãos perdidos pelas periferias da vida. Pessoas famintas, não somente do pão material, como também famintos de amor, famintos de justiça, famintos de paz. Não vamos esperar somente pelos nossos governantes. Afinal, assim como no tempo de Jesus, estes não se importam com os pobres. Fazem alguma coisa quando realmente é necessário. Nós precisamos aprender a amar do jeito de Jesus. A olhar o irmão com o olhar de Jesus. Um olhar não apenas que constata a necessidade, mas que leve a socorrê-los nas suas necessidades. Onde existe o amor, meu irmão, existe a partilha. E onde existe a partilha, entra a bênção de Deus. O milagre da partilha acontece e o pouco que você deu se transforma no mundo, muito na vida das pessoas. Que sejamos homens e mulheres da partilha, que não sejamos egoístas. E diz o Evangelho, no finalzinho, e o que sobrou recolheram 12 cestos. E às vezes, nas nossas casas, nós fazemos demais e jogamos fora. E aquilo que nós jogamos fora, falta na mesa de um irmão. Pense nisso. O amor faz milagres. A partilha sacia a fome de tantos irmãos. Pense no teu irmão. Pense naquele que precisa de um pouco daquilo que Deus te deu demais. Que Deus te abençoe grandemente e te faça um discípulo, um missionário da partilha.